Oi, pessoal, bom dia. Eu estou tentando contornar o que eu tenho, as minhas atividades com os vídeos, com as postagens. E eu falei essa semana sobre edifício inteligente, porque eu vi um artigo que uma arquiteta publicou muito interessante. E aí eu fiquei super feliz, porque eu começo a ver que os profissionais estão começando a acordar. Acorda, Pedrinho, né? É a vibe do momento. Então, o que ela falava nesse artigo? Sobre o que é o edifício hospitalar inteligente. O edifício hospitalar inteligente, ele tem que ser seguro, ele tem que ser versátil, ele tem que ter flexibilidade, ele tem que ter condições de manutenção, ele tem que ter segurança, ele tem que ter condições de ser coordenado até remotamente. Tá dando para entender? Por quê? Mais uma vez, eu venho bater na tecla em dois itens. Primeiro, um edifício inteligente não é só aquele edifício automatizado. Não. Ele pode ser automatizado, ele pode ter muita tecnologia, mas não é só isso. Esse conceito eu adquiri desde quando eu estava cursando a faculdade, quando eu fui visitar um edifício na Faria Lima, aqui em São Paulo, e a partir daí eu entendi. Então, o edifício inteligente, ele tem que ser fácil de modificar. A gente sentiu muito isso durante o Fica em Casa, quando paredes caíam, a enfermaria se transformavam em UTIs, banheiros em laboratórios. Isso eu já vinha fazendo há muitos anos, lá atrás, quando eu estava na instituição na qual eu me aposentei. E aí, com o Fica em Casa, isso se tornou evidente. Então, tudo em um edifício inteligente tem que ser fácil de modificar, para que ele atenda, ele seja resiliente, ele se adeque às necessidades do momento com rapidez e facilidade, com velocidade. Mas tudo isso tem um detalhe, ele não pode deixar de ser humanizado. Então, qual é a minha satisfação no momento? Aquilo que eu sempre bato na tecla, eu começo a ver profissionais entendendo essa concepção. Aí você pergunta, o profissional, o arquiteto precisa entender de equipamentos? Ele pode não entender do equipamento, mas ele tem que saber que aquele equipamento existe, ele tem que saber como que é feita a manutenção daquele equipamento para dar condições para isso, e ele tem que saber para que serve aquele equipamento, como que vai funcionar, como que ele vai projetar, como que ele vai executar a obra, como que ele vai manter. Porque se você é um arquiteto ou engenheiro hospitalar, você tem que pensar no contexto. Meu filho sempre fala, contextualiza. Contextualizar é pensar no todo, para daí a gente entender o processo. Lembra que é uma outra coisa que eu sempre falo, entenda da gestão, é o processo como as coisas acontecem. E aí você vai ser um arquiteto ou engenheiro hospitalar 100%. Sabe por quê? Porque você vai dar segurança e humanização ao atendimento, aos colaboradores e aos pacientes. E aí, pode ser que qualquer hora dessas, seja você que esteja lá, seja um ente querido seu que esteja lá. Então, outra palavra do momento é ser empático. E empático é estar lá, atendendo às necessidades com satisfação. Esse foi o recado de hoje, gente. Espero que eu tenha sido clara. É tanta coisa que eu queria falar, tanta coisa que eu queria modificar, tanta coisa que eu quero passar, que às vezes eu não sei se eu misturo muito os conceitos, mas finalmente alguém está vendo o que é um edifício inteligente. Quer saber mais sobre arquitetura, engenharia hospitalar? Me acompanhe aqui diariamente, porque todo dia eu venho com um assunto novo. Até mais.